Querido Pai que estás nos céus, como nós somos gratos a Ti, Senhor, que nos trouxesse hoje na Tua casa. Estamos aqui para Te adorar, Senhor, porque Te amamos. E queremos nessa manhã escutar a Tua palavra, o que o Senhor tem para nos dizer. Ó Pai, fale os nossos corações, porque é o Senhor quem conhece as nossas necessidades espirituais. Não chegamos aqui, Senhor, para escutar o conhecimento de um homem, a inteligência de um ser humano, mas para escutar a Tua palavra. Queremos que o Teu Santo Espírito penetre o nosso coração como uma espada afiada. Fale conosco. Nós Te rogamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Feliz sábado, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos nós. Amém? Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia no primeiro livro, o livro do Gênesis. No último capítulo, capítulo 50. Livro do Gênesis, capítulo 50. É o primeiro livro da Bíblia, esse é o mais fácil de ser encontrado. O último dos capítulos, o de número 50. O Antigo Testamento tem personagens que nos admiram muito. Quando eu penso sobre Noé, quando eu penso sobre Abraão, sobre Isaac, Jacó, sobre Daniel. Todos nós devemos ter um personagem preferido do Antigo Testamento, assim também como do Novo Testamento. Os profetas nos admiram bastante. E nessa manhã, como já está informado aí no boletim, nós vamos estar falando sobre José. José do Egito. Nós sempre fazemos essa relação de José do Egito. Só que José é de Canaã, não é verdade? Na vida de José tem episódios fantásticos, fabulosos. Quando nós lembramos de José, nós lembramos dos eventos desde a sua juventude. O destaque entre os irmãos, como José foi muito amado pelo pai, e a trágica história, aparentemente, dele ser vendido, tentarem assassiná-lo, e depois até quando ele chegou no Egito. Lá no Egito, nós nos admiramos com a resistência diante do adultério, diante da impureza sexual, o exemplo que ele deixou como prisioneiro, e até aquela grande façanha de sentar no trono do Egito. Ora, como isso é possível, não é verdade? Um hebreu sentar no trono do Egito. Sabe, nós conhecemos a vida de José, mas o final da vida de José é também interessante. E tem um episódio que às vezes a gente não trata muito dele. Então nessa manhã nós vamos estar falando do último episódio da vida de José. Está aqui em Gênesis capítulo 50. Nos versículos 22 ao 26. Então diz assim o texto, na Almeida Revista e Atualizada. Gênesis 50, do 22 ao 26, eu leio assim. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. Viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim, que era filho dele, até a terceira geração. Também os filhos de Maqui, filho de Manassés, que era outro filho de José, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Agora vem o que é extraordinário. Disse José aos seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra, a terra do Egito, subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Olha,
Dizem os entendidos que se você quer saber sobre a vida de alguém, observe como foi os últimos dias da vida dela, como que ela morreu. E geralmente o que ela disse como suas últimas palavras. E aí você vai saber e vai conhecer bem a vida dela. José nos chama a atenção com esse episódio que acontece no fim da vida dele. Nós sabemos todos os episódios da vida de José, já escutamos muitas mensagens sobre eles, só que quando nós vamos na galeria dos heróis da fé em Hebreus, não é falado que José resistiu à mulher de Potifar, não adulterando com ela, não é mencionado ali, não é elogiado como ponto de fé, que ele teve aquela magnitude de interpretar o sonho, de ser um bom prisioneiro, de ter promessas que ia ser maior do que os seus irmãos. Quando nós vamos lá na galeria, em Hebreus 11, nós encontramos um único fato da vida de José ali mencionado, por meio do qual é dito que ele foi alguém de fé. Por meio da fé ele fez aquilo. Vamos lá em Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11, verso 22. Esse é o único fato mencionado e elogiado em relação a José e a sua fé. Isso me chamou muito a atenção. Hebreus capítulo 11, é a galeria dos heróis da fé. Quando está falando aqui de Abraão, fala vários exemplos, vários episódios da vida de Abraão. Quando menciona Moisés, também fala várias coisas da vida dele. Outros patriarcas, outros heróis, mas de José apenas fala uma coisa. Hebreus 11, verso 22 diz assim: pela fé José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo, da saída dos filhos de Israel, do Egito, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pronto, é apenas isso que é falado em Hebreus a respeito de José, que no fim da vida dele, ele mencionou que os filhos de Israel sairiam dali, e que quando eles saíssem, eles levassem os ossos dele para a terra de Canaã, e ali sepultassem. Esse é o único episódio, a única coisa mencionada em Hebreus capítulo 11. Quando nós paramos para pensar e refletir na vida de José, nós vimos que foi aparentemente uma vida muito trágica. Logo no início, com as promessas de Deus, os irmãos já começaram a invejá-lo, já começaram a menosprezá-lo, persegui-lo, até o ponto de tentar tirarem a vida dele. Se não fosse por uma intervenção de um dos irmãos, eles teriam matado ele. Jogaram no poço, venderam como escravo. E José tem uma história encantadora. Quantos de nós não fomos edificados espiritualmente escutando alguma mensagem sobre a vida de José, lendo a história de José, refletindo sobre os feitos de José, sobre a coragem de José, a determinação, a fidelidade, a perseverança? Ora, nós não lemos de José nenhuma falha, nenhuma falta, como a gente diz, nenhum pecado. Pelo contrário, ele deixa um rastro limpo, emocionante, fidedigno, a ponto de nós tentarmos imitá-lo, espelharmos nele, porque ele nos encanta. Só que no fim da vida de José, quando ele olha para o povo, o seu povo, do qual ele era descendente, ali morando no Egito, nós sabemos que foi a questão da fome que levou o patriarca Jacó, pai de José, com seus irmãos, todos para o Egito, 70 pessoas, a fome da região. E quando eles chegam ali, eles começam a habitar no Egito. Passa-se alguns anos, e agora vem o fim da vida de José. Vem o fim da vida de José. É mencionado aqui no texto que José viveu 110 anos de idade, 110 anos. É um período longo, mostra o favor de Deus por ele. Porque estudos nas múmias do Egito mostram que as pessoas morreram por volta de 40, 50 anos. Mas José vive 110 anos. Olha só o interessante, o favor de Deus. Quando José morre, aqui diz que é colocado o corpo dele num caixão, no esquife. Só que embalsamaram o corpo de José. Lá no Egito, eles morriam cedo, com a brevidade de vida, e eles eram colocados também num caixão. Era feita uma múmia com eles, era enfaixado, colocado todos aqueles olhos, todo aquele cuidado. Por quê? Porque a crença egípcia pagã tinha que preservar o corpo para ser utilizado pela alma, porque a alma ia deixar o corpo mediante a morte, mas para preservar o corpo para ser assumido no porvir,
na vida futura deles. Essa era a crença pagã egípcia. Só que o povo de Israel, os hebreus, eles não tinham essa crença, eles não acreditavam nisso, que a alma saía e vivia após a morte. Não tinham essa ideia, esse conceito. O fato que chama a atenção aqui é justamente em relação às palavras e à promessa que José faz os hebreus jurarem, porque a preservação do corpo dele, assim como a de Jacó, que é mencionada também, do pai dele, é em relação a um transporte dali do Egito, quando eles saíssem para a terra de Canaã. Não pela crença da imortalidade da alma, a vida após a morte, toda essa história que não tem nas escrituras sagradas. Pelo contrário, mas porque eles queriam que os seus ossos, que era o que sobraria do corpo, mas para preservar o máximo possível, fosse levado para a terra de Canaã. Então, no meio dessa cena, imagine agora, José chega ao trono do Egito por a interpretação do sonho, aquela questão da fome toda que ia acontecer. O que foi possível, o que possibilitou isso, foi que os Ixos, eles dominaram o Baixo Egito, lá por volta da 13ª até a 17ª dinastia. Então, ali um estrangeiro consegue sentar no trono como governador, sendo apenas o faraó maior do que ele. Então isso possibilitou a ascensão de José no Egito. Então quando se dá essa questão, e vem a fome, ele traz todos os familiares para onde tem pão, e eles passam a habitar ali no Egito. Então ali eles são supridos todas as suas necessidades alimentares. Então ali naquela situação, o povo se estabiliza, José cuida bem deles, o povo está feliz, o povo está farto, o povo tem pão, tem o governador por eles. Então está tudo bem, está tudo nas mil maravilhas. Ora, quem vai trocar uma terra boa para arriscar uma outra terra? Quem vai mudar de onde está bem estabilizado para um outro lugar, trocar de emprego, mudar de casa, de região, ir para um lugar desconhecido? Ninguém vai fazer isso. Então o povo ali estava tranquilo, estava relaxado. E os anos se passaram. Ouça bem, quando eles estavam bem tranquilos, estáveis, bem estabilizados ali, os anos passaram-se, José começa a observar a situação do seu povo, os benefícios que eles usufruíam no Egito, e José também começa a observar e lembrar das promessas de Deus, do que Deus tinha jurado no passado, quando Deus chamou aquele homem, o Abraão, para ser o pai de uma nova descendência que haveria na terra, o povo que representaria o caráter de Deus, o povo que aqui na terra seria os guardadores das mensagens de Deus, para pregar ao mundo. E a promessa era: Abraão, você vai ter uma descendência, você vai ser pai de uma grande nação, e eu vou te dar uma terra, era descendência e a terra, e sua descendência vai habitar na terra que eu vou te dar, Abraão. Só que tem um detalhe: antes do seu povo habitar na terra que eu prometo, e sob juramento eu vou cumprir, eu vou fazer acontecer, antes disso, eles vão sofrer na terra do Egito e vão ser escravos. Eles vão ter uma peregrinação aí, uma situação difícil por cerca de 400 anos. Aí depois, eu vou visitá-los. E eu, com meu braço poderoso, eu vou levantar eles do Egito. Eu vou fazer meu nome glorioso e vou levar eles para uma terra que eu te prometo a você. E ele repetiu a promessa a Jacó, e ele repetiu a promessa a Isaac. Veio a fome, eles desceram para o Egito. José subiu ao trono e cuidou do povo de Deus. Mas José, no fim da sua vida, ele diz: Deus vai vos visitar aqui nessa terra, e aqui dessa terra Deus vai vos tirar, e vai levar vocês para a terra que ele prometeu para Abraão, para Isaac e para Jacó. E quando... Esse é o engano de Faraó. E essa é a armadilha do Egito. Nós sabemos que biblicamente é feito um paralelo entre o povo de Deus sair do Egito e ir para Canaã, e a igreja cristã sair desse mundo e ir para Nova Canaã, a nova terra. Esse é um paralelo bíblico. Sabe, queridos, o povo tinha a promessa e ela se cumpriu. Deus visitou o seu povo, e Deus com um braço poderoso tirou o seu povo
na época do faraó Amenhotep II. O faraó anterior que oprimiu o povo de Israel foi Tutmés, ou Tutmoses, tem essas duas grafias para o nome dele, terceiro. Mas aquele faraó que se levantou, Amenhotep II, com toda a sua grandeza, todo o seu poder, o Egito era as trevas do paganismo, do pecado, das crenças, das superstições, e Deus fez a luz divina brilhar na escuridão, e tirou o seu povo dali, e não houve poder em faraó capaz de resistir à grandeza do Deus de Israel. Mas o povo mesmo saindo dali, da geração que saiu do Egito, quantos que entraram na terra prometida? 2 pessoas. Todos os demais morreram pelo deserto, mais cedo ou mais tarde, vagueando por 40 anos, porque não tiveram fé. Faltou-lhes fé, que a promessa se cumpriria. Faltou-lhes fé. Sabe quantas pessoas Moisés saiu do Egito, levando pelo deserto? 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas. 2 pessoas entraram. Os corpos deles caíram pelo deserto e morreram, e os ossos não foram levados para a terra prometida. Os ossos deles foram sepultados e ficaram para trás. Oh, queridos, nós temos que viver em vigilância. Pode acontecer com qualquer um de nós, se não cuidarmos. Tem acontecido com muitas pessoas da nossa geração. É registrado a história dos hebreus na Bíblia, todos esses incidentes pelo deserto, para servir de exemplo para a nossa vida, a nossa realidade, para que nós cuidemos da nossa salvação, que nós recebemos como um presente de Deus, para que nós possamos nos encontrar e estarmos juntos para sempre, sem separação, estarmos com o nosso Jesus e viver com Ele eternamente. Você sonha com isso? Esse é o nosso sonho, essa é a nossa esperança. A tônica dessa igreja é a volta de Jesus. Por isso que eu venho nessa manhã nos relembrar de novo a promessa de Deus, porque o mundo e a vida, ela faz com que as promessas de Deus percam o seu valor, e faz com que nós percamos a esperança. E quando nós perdemos a esperança, o que sobra de nós? Apenas o corpo para ser enterrado. Foi o que aconteceu com ele. Então, quando Hebreus fala de José, ele fala apenas desse fato da vida dele, e diz assim: pela fé José deu ordens a respeito dos seus ossos, fazendo menção da saída do povo do Egito, do Êxodo. Pela fé. Nós precisamos de fé também. Foi o que faltou à geração que morreu pelo deserto. Nós precisamos de fé também, porque sem fé é impossível nós entrarmos na Canaã celestial. Para nós perseverarmos na fé, uma fé fervorosa, uma fé fortalecida, nós temos que ter comunhão diária com Deus. E comunhão não é feita de outra maneira senão por relacionamento. E não tem um relacionamento que não seja edificante, aquele que não se gaste tempo através da oração, através da Bíblia. Sabe, o encanto nosso tem que ser com a Bíblia, muito mais do que o Facebook, muito mais do que o WhatsApp, muito mais do que os milhões de coisas para acompanhar na internet. São as armadilhas que nos tiram a atenção. Satanás, o faraó, é muito esperto, ele sabe que se colocar o pecado de forma clara, nós vamos rejeitar, assim como José rejeitou. Mas se vier de uma maneira sutil, inocente, aparentemente benéfica apenas, e de fato é, e ninguém pode ser ignorante ao ponto de dizer que tem que quebrar todos os aparelhos digitais e não utilizá-los. Mas a gente precisa de sabedoria e equilíbrio, porque uma faca corta uma fruta e corta o dedo também, e pode fazer bem, pode fazer mal, não é verdade? Agora, se vocês sabem e observam, criança quando pega um brinquedo, ela não quer mais soltar, ela se encanta com aquilo. Agora nós temos uma geração de adultos encantados com os celulares e as tecnologias, e não soltam mais, não é verdade? Nem levantam a cabeça, é chamada a geração cabeça baixa. Mas essa questão é um detalhe apenas do mundo. O mundo tem muitos enganos a nos oferecer.
E Satanás só quer desviar a mente sua e a minha, e ele sabe se desviar a sua e a minha mente, ele nos ganhou. Não seja bobo. Satanás é muito mais esperto. Muito mais esperto. E se você ler o Grande Conflito e você marcar quantas passagens Ellen White fala sobre o cuidado de não perder o foco e não desviar a mente, porque é o que Satanás mais quer, você vai ficar alarmado. Marque todas as passagens a próxima vez que você lê o Grande Conflito. Ela falando das últimas cenas do mundo, das últimas gerações. Ela pontua, como se ela estivesse aqui agora vendo, dizendo sobre o desviar a mente. Satanás quer desviar a mente e quer nos ganhar pela mente. É incrível, é fantástico. Eu li isso e marquei alguns anos atrás, ainda quando não era tão forte essa questão da tecnologia, dos digitais. E eu tinha marcado no meu Grande Conflito. Hoje, quando eu vejo e eu comparo e analiso, parece que ela estava aqui escrevendo. E tem muitas outras coisas para nos desviar a mente, isso é apenas um detalhe. E não é o mais importante, apesar de ser muito importante. Nós temos que saber de onde nós viemos e para onde nós estamos indo. Nós temos uma história. Deus nos chamou como um movimento profético para pregar as últimas mensagens desse mundo. Amém? Eu escuto um amém mais forte? Deus nos chamou como seus representantes para pregar a verdade do Evangelho eterno, para a salvação dos homens. Essa é a nossa missão, é evangelizar o mundo e primeiro viver em essência essa mensagem, para poder pegarmos com o ímpeto do nosso coração. Queridos, o intuito da minha vida nessa terra é viver pregando o Evangelho. Desde que eu vim para essa igreja há 15 anos atrás, quando antes de eu batizar eu já dava 4 estudos bíblicos. Teve uma época que eu tinha cerca de 50 pessoas, direto e indiretamente, estudando a Bíblia com elas. E Deus sempre tocou no meu coração por fazer teologia. E agora eu estou formando, estou no último ano. Estou terminando o curso. Aí reconheci a minha tia, que a gente tinha visto quando criança, a Francisca, a diaconisa. E através dela, eu estou aqui com vocês. Que emocionante. Quantas pessoas nós vamos nos encontrar no céu, que nós demos um estudo bíblico, que nós falamos alguma coisa de Deus. Sabe, o céu vai ter tantas surpresas. Ainda bem que nós temos a eternidade para não perder nenhuma delas. Amém? Agora, o mais emocionante foi em relação à minha tia, foi saber que ela era adventista também. Nós conhecemos Jesus, recebemos a mensagem pregada por essa igreja e não sabíamos um do outro. E agora este ano a gente nos redescobriu, porque a gente tinha visto quando eu era criança, nem lembrava da fisionomia dela. E lá no céu você vai encontrar pessoas, parentes, amigos, irmãos de fé. São essas surpresas que Deus tem guardado para mim e para você, para todos nós. Sabe? Cadê as crianças dessa igreja? Onde que elas estão? Crianças, Deus tem um plano para vocês. E Deus quer que vocês morem numa nova terra. Essas crianças maravilhosas que estiveram aqui agora dirigindo o culto. Esse é o sonho de Deus para vocês também. É que vocês morem numa nova terra. Cadê as irmãs da igreja? Levante a mão. As irmãs. Queridas irmãs, Deus tem um plano para vocês. E lá vocês vão desfrutar de vida eterna. Amém? E os homens da igreja? Cadê os homens? Queridos irmãos, Deus ama vocês. E Deus tem um sonho, um plano para vocês lá na nova terra. Porque lá é a nossa morada eterna. E é lá onde deve estar os nossos propósitos, os nossos sonhos, e alimentar essa promessa. Não nos esqueçamos disso nunca mais. E não deixemos que nada nesse mundo nos prenda, nos segure aqui, para que nós percamos a promessa. Não permitamos isso acontecer. Faraó, ele vai continuar trabalhando. O Egito vai continuar com suas artimanhas. Mas nós não podemos nos deixar levar por os encantos e pelas ilusões. Nós devemos saber que nós temos um destino eterno e uma morada eterna. E quando o Senhor Jesus Cristo vier, enfim nos levará para lá, para sempre. Amém? Quando o céu se abrir e a luz de Jesus irradiar esse mundo,
e a trombeta do último arcanjo tocar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos serão transformados e transladados juntamente com eles ao encontro do Senhor nos ares. E assim todos nós, com todos os remidos de todas as eras, estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Louvado seja Deus. E esse é o plano, e essa é a promessa. Essa é a nossa certeza. Assim como Deus visitou o seu povo lá no Egito, enfim Ele nos visitará aqui também. E nós veremos nosso Jesus face a face. Você sonha em ver a face de Jesus? Esse é o seu sonho? Você quer contemplá-lo e abraçá-lo e dizer: Senhor Jesus, o Senhor tanto me amou que o Senhor veio essa terra morrer por mim na cruz, e eu sou grato de coração ao Senhor. E sabe, Jesus, eu te amo tanto que eu quero viver a minha vida inteira contigo, e nunca quero largar do Senhor. Jesus sonha e anseia escutar isso de cada um de nós. Que palavras você vai dizer para Jesus? Você já pensou? A primeira vez que você o vê, tocar suas mãos e olhar na sua face, você já imaginou o que você vai falar para Ele? Vai faltar palavras? Você não vai conseguir falar nada. Nós encontraremos todos os remidos: José, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Noé, Enoque, os apóstolos e os profetas. Oh queridos, nossa vida aqui é transitória e passageira, e está acabando. Esse não é o nosso lar eterno. Não nos deixemos levar por as coisas do mundo. Não permitamos que as ilusões nos atraiam a ponto de nós esquecermos das promessas eternas de Deus. Em nome de Jesus. Não raciocinemos sobre os princípios de Deus da sua palavra. Eles são absolutos. Aceite como são. Peça força a Deus para vivê-los. Você lembra quando você veio para a igreja com tanto encanto, com tanta emoção, com tanto fervor? Para onde foi esse fervor e essa emoção? Para onde foi toda aquela garra que você tinha, toda aquela paixão por Cristo? Mudou? Você se encanta em dar um estudo bíblico a alguém e ver uma pessoa convertida e batizada pelo fruto do seu trabalho? A alegria de trazer alguém para Jesus? Isso é indispensável para nos mantermos firmes na fé. Amém? Eu quero te fazer um convite. Eu quero convidá-lo a cada dia você colocar o seu coração nas mãos de Deus. Eu quero convidar você a cada dia se encantar com as promessas da Bíblia e fazer delas a sua força, o seu ânimo, a sua fortaleza para você ser encorajado e ser perseverante todos os dias da sua vida. A ter comunhão com Deus e a viver como alguém que está se preparando para morar com Deus no céu. Alguém que vai morar com um Deus santo. Eu convido você e ao mesmo tempo eu desafio, porque é desafiador mesmo, a vivermos à altura do nosso chamado e da promessa que nós aguardamos se cumprir na nossa vida. Eu convido você nessa manhã. Amém? Amém. Vem aqui do lado do menininho aqui. Me deram um agora. Vamos cantar o hino Firme nas Promessas, número 274 do nosso cenário. Vamos colocar em pé e cantarmos com alegria e firmeza nas promessas de Jesus. De Jesus, Senhor, vou cantar louvores ao meu bom pastor, sempre exaltarei o seu eterno amor, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme. Sim.
Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Oremos. Maravilhoso Deus e nosso Pai bendito, obrigado pelas tuas promessas maravilhosas, obrigado pelo teu amor conosco, Senhor, obrigado porque o Senhor nos tem como teus filhos, e obrigado porque o Senhor cuida de nós como um Pai. Nós te damos graças pelo fato do Senhor Jesus ter nos amado a tal ponto de morrer na cruz por nós, e por nós termos, Pai, a promessa da vida eterna, da vida plena que já começou aqui com Jesus. Obrigado, Senhor. Não nos deixa, Senhor, que esse mundo nos engane, que nós possamos nos lembrar da mulher de Ló, e saber, Senhor, que aqui não é a nossa morada eterna, mas que o Senhor em breve voltará, e quando o Senhor voltar, o Senhor nos levará daqui para sempre. Nos ajuda a ter um conceito forte que essa vida é transitória, essa vida é passageira, o mundo está nos seus últimos dias, na sua última agonia. As coisas aqui que são materiais estão passando, estão se findando, e o que é eterno, que já começou em nosso coração, enfim, será pleno em nossa vida. É o nosso sonho, Pai, e é o nosso desejo morarmos contigo na eternidade. Abençoa todos nós que estamos aqui, que escutamos essa mensagem hoje, aqueles que estão acompanhando pela internet, nossos parentes, nossos amigos, todos que estão ouvindo, que ouviram hoje a tua mensagem, da tua palavra, que eles tenham o mesmo sentimento e o desejo, que a tua volta venha em breve, aconteça em breve, e que enfim todos nós, com todos os redimidos de todas as épocas, estejamos juntos para sempre. Conserva a nossa vida aqui nas tuas mãos, Senhor. Não nos deixe que o inimigo nos engane, o faraó e o Egito deste mundo. Nos faça romper com as coisas que nos afastam do céu. Nos faça desligar delas, Senhor. Que nós venhamos cortar a ligação com as coisas que nos amarram. Cortar essas cordas que nos prendem, pela tua graça e pelo teu poder. Nos ajuda a conservar firme na nossa mente o nosso chamado e a altura da nossa vocação e das promessas que nos foi garantida. E que tu, Deus Todo-Poderoso e Eterno, cumprirá em breve, com toda certeza, aquilo que o Senhor guardou para nós. Nos dará. Obrigado, queremos receber, em nome do Senhor Jesus, nos abençoa. Fica conosco para a segunda hora. Amém. Amém.